Olá, meninos e meninas do oitavo ano. E mais uma vez estamos aqui nas nossas videoaulas de geografia, onde hoje iremos iniciar o capítulo 9, que fala sobre o Canadá. E nessa aula específica, iremos entender de que forma ocorreu a sua formação e colonização do território. Uma boa aula e vamos começar. Então, iniciando sobre o nosso processo de entendimento do território do Canadá, o que precisamos esclarecer com relação à regionalização. O Canadá ele está localizado na América do Norte, ou seja, dentro do território do continente americano, o Canadá, na sua divisão, ele está localizado na América do Norte. Lembrando que o continente americano tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, especificamente, ele está dentro da América do Norte. Mas também tem um outro processo de regionalização geopolítico que o Canadá se insere, que é a América anglo-saxônica, que são os países do continente americano considerados desenvolvidos. Então, dentro desse processo de regionalização, ele está na América do Norte, e dentro do processo geopolítico, ele está na América anglo-saxônica, pois o Canadá ele é considerado um país desenvolvido. O Canadá também é o segundo país do mundo em extensão territorial, ou seja, já assistimos em aulas anteriores sobre o processo de extensão territorial, quais os países mais extensos do mundo. E percebemos que, como o Canadá está em segundo, ele tem um outro país que fica acima dele. Que nós temos a Rússia, que é o país em maior extensão territorial, ou seja, o número 1. O Canadá, como já vimos, está em segundo. Em terceiro lugar, nós temos a China. Em quarto lugar, nós temos os Estados Unidos. E em quinto lugar, nós temos o Brasil. Então, nossos 5 países mais extensos do mundo são Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. E como estamos estudando o Canadá, vamos aprofundar mais sobre o seu processo. Esse território ele faz divisa com os Estados Unidos e com a Alasca. Isso em extensão territorial. Mas também ele faz fronteira com o Oceano Atlântico, ou seja, o oceano também banha margens do território do Canadá. Então, quais são os limites do território? Estados Unidos, Alasca e o Oceano Atlântico. O país é dividido em 7 regiões: a costa do Pacífico, a cordilheira, as pradarias, o escudo canadense, os Grandes Lagos, os Apalaches e o Ártico. Essa divisão regional vamos estudar em aulas futuras, em aulas que ainda vão vir para aperfeiçoarmos um pouco sobre essa parte do conteúdo. E como já vimos, o Canadá ele é banhado pelo Oceano Atlântico, mas também é banhado pelo Oceano Ártico e pelo Oceano Pacífico. E prosseguindo sobre esse processo de regionalização, nós temos alguns dados gerais. Nome oficial, Canadá. A capital, Ottawa ou Ottawa, depende muito de como você pronuncia. Como já vimos, ele é o segundo maior país em extensão territorial. O seu clima é temperado com 4 estações bem definidas. Se são as 4 estações bem definidas, então todas fazem parte do Canadá: primavera, verão, outono e inverno. O idioma, existem 2, o inglês e o francês, que vamos entender por que no Canadá eles falam esses 2 idiomas, ou seja, predominam os 2. A religião, 90% é católica, ou seja, a população é cristã e é uma religião não oficial do país. A moeda é o dólar canadense e no Canadá existe um governo de monarquia constitucional, ou seja, é poder hereditário, monarquia é rei. As principais cidades do Canadá: Toronto, Montreal, Vancouver, que são as mais conhecidas por relação em fazer parceria com países para intercâmbio.
Agora vamos iniciar o processo de história do Canadá, ou seja, como ele se formou, como se teve a colonização e o desenvolvimento do território. Os índios Inuit, ou seja, no Canadá também havia índios que habitavam aquela região. Foram os primeiros habitantes da região, que hoje corresponde ao território do Canadá. Eles viviam da caça e da pesca. Isso quer dizer que, independente do território, os povos indígenas, os primeiros habitantes do território, eles tinham o mesmo costume, eles praticavam a mesma atividade, que era a caça e a pesca. Eles eram chamados de esquimós, mas essa dominação não é mais aceita, ou seja, a tribo indígena, os indígenas lutaram por registrar a sua herança cultural e que eles eram chamados de esquimós e eles não aceitavam para que eles passassem a ser chamados pelo nome da sua tribo, ou seja, pelos Inuits. Os franceses começaram a explorar o território logo após a chegada de Cristóvão Colombo. Essas expedições explorou o Rio São Lourenço, que fez contato com os índios iroqueses, possibilitando assim uma expansão marítima francesa, ou seja, eles conseguiram ter um domínio dos índios e eles conseguiram explorar o território. Cartier realizou ainda mais 2 expedições no território canadense. Posteriormente, a primeira cidade a ser fundada foi a cidade de Quebec. Então, vimos anteriormente quais os principais estados dentro do Canadá que são importantes. E aqui estamos vendo Quebec, que é a cidade mais importante. Houve intenso esforço da França para povoar a região, ou seja, ela tentou povoar essa região. E o interesse, contudo, acabou esbarrando no terreno difícil, de clima praticamente inóspito e inverno rigoroso. O que é esse clima inóspito? Ou seja, é um clima que não era adaptado ao povo francês, por ser muito frio. Então, mesmo na Europa, eles sendo acostumados com um clima frio, os franceses sentiram dificuldade no território do Canadá. E por que eles sentiram essa dificuldade? Porque o Canadá está mais próximo do Polo Ártico. Então, os invernos lá são rigorosos, são muito fortes. Igualmente, os ingleses passaram a ocupar aquele território aproveitando que já tinha povoadores instalados nas 13 colônias. Lembrando que as 13 colônias fez parte do processo da expansão e independência dos Estados Unidos, que foram as colônias do norte e colônias do sul, ou seja, colônias de povoamento e colônias de exploração que já estudamos. Com isso, começaram as disputas entre os ingleses e franceses, sempre apoiados por tribos indígenas, que lutavam lado a lado com os brancos, ou seja, tanto os ingleses como os franceses tinham apoio das tribos indígenas. A conquista inglesa foi sacramentada após a Guerra dos 7 Anos, através do Tratado de Paris, onde os ingleses tomaram o controle da região, mas permitiram que os colonos franceses conservassem seu idioma e sua religião. Como assim? Inglaterra conseguiu ganhar o território, conquistar o território. Mas como o povo já estava acostumado com a língua francesa e com a cultura que era a mesma imposta pelos ingleses, ou seja, a religião católica, eles permitiram que dentro do território pudesse falar as 2 línguas, tanto inglês como francês. E para entendermos de que forma ocorreu o desenvolvimento da cultura do Canadá, vamos analisar os pontos a seguir. A cultura canadense resulta da mistura dos colonizadores ingleses e franceses, ou seja, a cultura desses 2 países, junto com a cultura indígena. Então, a cultura de Canadá, ela gira em torno de 3 denominações culturais: o povo inglês, o povo francês e o povo indígena. Os filhos dos colonos com o povo indígena, Inuit, são chamados de Métis. Então, aqui nós temos um processo de miscigenação, onde ingleses, indígenas, na sua mistura de raças, passou a se ter uma nova característica, uma nova nomenclatura, que são os Métis. Esse aspecto multicultural é percebido principalmente nos idiomas, pois há 2 línguas oficiais, o francês e o inglês, como eu já falei para vocês anteriormente. Os nativos Inuit e outros grupos indígenas nem sempre foram bem tratados. Seu território foi invadido e as populações confinadas em reservas. O que isso quer dizer?
que mesmo os indígenas apoiando os ingleses e os franceses, não quer dizer que todas as tribos concordavam com esse apoio e concordavam com essa exploração de território. E dessa forma, muitos tiveram seus filhos arrancados de sua convivência e internados em escolas, onde recebiam educação ocidental para que fosse apagado qualquer tradição ou traço da sua cultura. Para entender, esses filhos que eram retirados das famílias, principalmente das famílias indígenas ou daquelas que passavam pelo processo de miscigenação, principalmente se fossem homens, eles eram retirados da sua família para que eles não aprendessem os costumes da sua família, para que eles não seguissem as tradições, principalmente descendentes de índios, e eles passassem a seguir as tradições ocidentais, ou seja, as tradições principalmente dos países europeus, religião católica, imposição de vestimenta, de comportamento, falar a língua que eles determinassem. Então, isso tudo era imposto para eles. Atualmente, essa política foi revista e o Canadá é considerado um dos países mais receptivos do mundo. Ou seja, hoje, nos dias atuais, o Canadá não permite essa discriminação cultural dentro do seu território. Por isso, o Canadá atraiu asiáticos que foram empregados como operários em minas e ferrovias a partir do século XIX e durante o século XX. Também integraram a base da etnia do Canadá alemães, italianos, ucranianos, poloneses, holandeses, chineses, portugueses, escandinavos, e isso também entra também o povo brasileiro. Então, o Canadá hoje ele recebe um grande número de população de pessoas que querem se instalar dentro do seu território, que querem estudar, que querem trabalhar, que querem viver essa cultura canadense. E a imigração do Canadá ocorreu dessa forma porque o país exibe ótimos índices de qualidade de vida. Isso significa que o índice de pobreza, de desemprego, de insegurança, de falta de investimento na educação, na saúde, tudo é muito baixo. Então, a população e as pessoas, ela vivem com uma vida bem elevada, uma qualidade de vida muito boa. Então, acaba atraindo pessoas de outros lugares. Por isso, a cada ano, recebe estudantes do mundo interessados em estudar inglês ou francês, fazendo assim um intercâmbio ou cursando uma graduação. Igualmente, muitos brasileiros descobriram que o Canadá possui facilidades para imigrar em relação a outras nações. Dessa forma, os brasileiros perceberam que, para fazer um curso de inglês, francês, através do intercâmbio, ou fazer uma graduação, o Canadá facilita, pois eles acabaram com o processo de preconceito e discriminação de culturas existente no seu país. E as principais comunidades que recebem brasileiros e têm uma expressiva quantidade de pessoas que fazem parte tanto de estudos, de intercâmbio, como de graduação, essas cidades são Toronto, Vancouver, Montreal e a própria capital. E para concluirmos a nossa aula de hoje, vamos entender um pouco das curiosidades do território canadense. Ele tem 6 fusos horários, então o horário é diferente dentro de todo o território. Menos de 1% da população do mundo vive no país, ou seja, tem uma pequena quantidade de população. Os lagos canadenses comportam 20% de toda a água doce do mundo. Então, os lagos do Canadá eles têm uma expressão de quantidade de água doce do mundo, ficando atrás apenas da floresta amazônica. É o país com a maior população de imigrantes do mundo. 1 a cada 5 canadenses é um imigrante, ou seja, ele não nasceu no território do Canadá. E aqui concluímos a nossa segunda aula dessa semana, onde abordamos 2 capítulos, ou seja, na aula anterior concluímos o capítulo 8, que falava sobre os Estados Unidos, uma potência mundial, e iniciamos hoje a aula sobre o capítulo 9, que fala sobre a formação e colonização do Canadá. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tirem no Class. Até a próxima e tchau!